Prezados irmãos e irmãs, saudação fraterna em Cristo Jesus e em Maria, sua mãe. Estamos a caminho do Sínodo, estamos a caminho da reflexão universal sobre a pastoralidade da Igreja. E essa pastoralidade muito nos interessa, muito nos questiona, muito nos preocupa, porque é o modo como a Igreja se expressa, a maneira como a Igreja se expõe e divulga e anuncia o Evangelho. Sinodalidade e pastoralidade são duas coisas que conjugam entre si. A Igreja que procura novas respostas para desafios novos. A Igreja que procura entender o homem nas culturas mais diferentes. E isso começa pela minha paróquia, pela sua paróquia. Isso começa pela nossa igreja em Fortaleza. Que respostas a Igreja tem dado através da liturgia, através da catequese, do anúncio, do acolhimento, das expressões da caridade, da fraternidade, da ação social? Que respostas a minha paróquia e a sua está dando a toda a situação de violência, de dor, de morte, de balbúrdia ética, descentralização da família, descaminhos sociais? Então, se torna a pastoralidade uma preocupação de todo cristão, não só dos sacerdotes e religiosos, não só dos agentes de pastoral, dos representantes de mídias arquidiocesanas, todos nós batizados. Como a minha paróquia tem respondido aos problemas sociais, aos dramas sociais, às questões familiares? Como a minha paróquia tem respondido ao problema das violências, das drogas, dos descaminhos da juventude, da desintegração da família, sobretudo da família cristã? Como a minha paróquia tem respondido ao avanço de tantas seitas, de tantos pontos doutrinais dentro do bairro? Eu que vou a muitas paróquias, eu que participo de muitos eventos, ao chegar em um determinado bairro, eu vejo uma quantidade assombrosa de seitas evangélicas. Basta um pequeno espaço, algumas cadeiras brancas e um altar improvisado, um púlpito improvisado, e ali está uma igreja que se diz a Igreja de Cristo. Muitos terreiros de Umbanda e Candomblé, muitos centros espíritas. Você pode achar que não, mas ali estão, na sua grande maioria, ex-católicos. E isso é um problema de pastoralidade. Isso deve nos preocupar. Toda igreja evangélica que existe no seu bairro e no meu, 80% são ex-católicos, 5% eram ateus, 5% eram de outras religiões e 10% nasceram na própria seita. Mas 80% são ex-católicos. Isto é um problema de pastoralidade. Isso deve preocupar o pároco, o vigário, os agentes de pastoral, catequistas, liturgistas, missionários. Isso deve ser pauta de nossas reuniões, preocupação de nossos conselhos. Isso deve ter ressonância. Nós estamos tratando essa questão como uma coisa natural. Vivemos num país de liberdade religiosa, sim, amados irmãos e irmãs, mas 80% dos católicos, ex-católicos, estão naqueles templos, pseudo-templos, naqueles terreiros de Umbanda e Candomblé, naquele espiritismo. E no que concerne o fato de ser um direito deles, também concerne o fato de que alguém está traindo o seu batismo, está fazendo uma interpretação errônea do que seja Deus, está buscando uma expressão intimista de experiência de Deus. E o que é pior, lá em todos esses centros que eu falei, são treinados contra o catolicismo. Afora o fato de pessoas que se dizem ateias,
de pessoas que se dizem sem religião, os desigrejados. Falar em sinodalidade é falar em pastoralidade. Não adianta um sínodo para ficar engavetado ou então expresso em um livro dessas editoras católicas. Precisa que, já agora, antes do sínodo, haja em nossas comunidades uma preocupação sobre a realidade, sobre o âmbito ético, sócio, moral, religioso e, por que não dizer, psicológico da nossa paróquia. Precisa que nós nos preocupemos com a evangelização onde moramos. Aqui no tempo de Dom Luiz Loscheider, havia um projeto muito bonito chamado a Pastoral do Quarteirão, em uma de nossas paróquias. E o que era a Pastoral do Quarteirão? Você que morava naquela rua era responsável por todo o trabalho com a sua família e outras pessoas de evangelização daquela rua. Então, Páscoa, Natal, mês de maio, festa da padroeira, campanha da fraternidade. Você e a sua família, juntamente com outras famílias cristãs católicas que moravam naquela rua, faziam parte da Pastoral do Quarteirão. Pena que esse projeto não vingou. Pena que esse projeto não foi imitado por outras paróquias. Mas era um projeto muito bonito, eu mesmo participei. Isso na década de 90, saindo da década de 80. Então você morava naquele condomínio, você era responsável pela divulgação de todo o trabalho da paróquia, de toda a extensão da ação missionária da paróquia, ali naquele prédio. E não apenas a dimensão de rezar o terço no prédio, que é muito válido e importante. Mas o projeto da Pastoral do Quarteirão contemplava também os aspectos de evangelização porta a porta e de evangelização em reuniões de cristãos católicos daquele condomínio. A pastoralidade, meus irmãos, é uma preocupação nossa, porque eu não posso ficar numa situação de quem está muito bem com a sua fé e os outros que encontrem o seu caminho. Não. Aquelas pessoas que nós encontramos na missa dominical, elas são a expressão do catolicismo do bairro, mas também precisam ser expressão do catolicismo para outras tantas famílias, para outros tantos amigos, de maneira que a minha preocupação e a sua, como anda o meu bairro enquanto cristãos católicos que ali moram, se chama pastoralidade. É preciso tomar conhecimento disso. E num plano conjunto, numa visão profética, numa atitude atualizante, levarmos o evangelho para dentro do nosso bairro, porque aí se cria unidade a nível arquidiocesano. Uma paróquia sozinha não confronta os desafios. Uma paróquia sozinha não realiza o projeto de evangelização. Então hoje eu queria deixar essa reflexão. Como é que anda a dimensão da pastoralidade na sua paróquia, na minha paróquia? Como anda a resposta da minha paróquia aos desafios do bairro? Como anda a expressão de fé e profetismo da minha paróquia em meu bairro, em minha área pastoral? Como a minha paróquia tem se manifestado e conduzido, atraído pessoas para uma experiência de Cristo a partir da sua ação missionária, da sua ação evangelizadora, da sua ação de promoção do bem? Como que a minha paróquia e a sua têm dado resposta aos grandes dramas da nossa coletividade, do nosso ser comunitário? Algumas pessoas usam expressões do tipo: a minha paróquia é muito morta. E isso é bastante preocupante, né? O que essas pessoas querem dizer? A minha paróquia é morta. Não, nenhuma paróquia é morta. Talvez aconteça que na sua paróquia, por força de algumas situações, o pároco, o vigário, e às vezes nem o padre nem o vigário tem culpa disso, os fiéis leigos não despertaram para a dimensão da pastoralidade. E por isso não acontece ali, naquele bairro, naquela paróquia, digamos assim, um Pentecostes, uma expressão cristã, um transbordamento do anúncio do Evangelho. Talvez ali naquela paróquia os sacramentos não estão produzindo aquela vida eclesial que deveriam produzir. Talvez a juventude daquela paróquia não é incentivada a participar do corpo místico de Cristo. Os adultos também estão fora do alcance do agir da igreja.
Mas paróquia morta, não, porque ali reside a experiência pascal de Jesus. Jesus está vivo na Eucaristia. Jesus é o centro da atenção pastoral daquela paróquia. Hoje vamos pensar nisso, não é? A dimensão da pastoralidade, como a igreja, enquanto paróquia, enquanto arquidiocese, enquanto área pastoral, está respondendo, está assumindo o seu papel, o seu lugar, mesmo que tendo que, na dimensão ecumênica, aceitar que outras religiões também estejam ali por direito constitucional. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a ação da igreja enquanto igreja. As nossas liturgias estão tocando pessoas, conscientizando pessoas, promovendo libertações, promovendo conversões, promovendo unidade. Os nossos centros pastorais estão sendo escolas de eclesialidade, de experiência do sagrado, de multiplicação de dons e talentos. As nossas reuniões pastorais têm sido um avivamento das funções do cristão, a expressão do seu batismo. As nossas festas dos padroeiros, agora festas juninas, têm a sua dimensão pastoral, litúrgica, catequética, missionária, de inserção. Eu ontem falava numa paróquia que o cristão católico é chamado a ter muito cuidado com a festa junina para não ficar no folguedo das quadrilhas, das comidas típicas, do regionalismo, né? Do festival de mídias, e fica de lado quem foi Santo Antônio, quem foi São Pedro e quem foi São João. E fica de lado a pastoralidade dessas festas, a catequese, o anúncio do evangelho, porque a gente fica muito na dimensão do social, dos festejos, da algazarra junina, da dimensão folclórica, cultural, mas que não é isso só. Era uma oportunidade, deveria ser uma oportunidade maravilhosa da igreja de chegar juntos, né? Estava vendo uma cidade do interior de Santo Antônio Padroeiro, a brincadeira, o deboche com as moças solteiras, uma festa paroquial. O deboche com as encalhadas de Santo Antônio. Isso é muito grave, meus irmãos. Penso eu que nenhum pároco deveria aceitar uma coisa dessa. Que deveria reunir seu povo para refletir naquela brincadeira que deturpa o sentido, a vida, a mensagem do que foi a vida de Santo Antônio. A dimensão pastoral, ética, apostólica, missionária, catequética da festa de Santo Antônio. Então eu fiquei bastante triste, né? Uma atividade que foi feita com moças solteiras, de bastante negatividade moral e de um baixo raciocínio sobre a figura de Santo Antônio como um santo casamenteiro, que não foi, não é, e isso dentro da festa do padroeiro. Então, isso é um problema de pastoralidade. Às vezes para agradar a prefeitura, às vezes para agradar a televisão local, o rádio local, a comunidade católica aceite aquele, né, festival das encalhadas, mas isso tira o sentido profético da festa de Santo Antônio. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar sobre como nossas paróquias, de modo particular, estão respondendo aos problemas do nosso bairro. Isto sim é importante. Como a liturgia está transformando realidades. Como a catequese está indo até onde estão os jovens, as crianças, os adultos, as famílias, os idosos, os pobres. De que forma a nossa ação paroquial tem promovido o contexto pascal, a experiência de alegria, de misericórdia, de acolhimento, de unidade em nosso bairro. Ou a nossa paróquia é um ponto isolado que só funciona no domingo. Ou a nossa paróquia é uma catequese que convergiu para dentro e por isso mesmo está morrendo. Ou a nossa paróquia é uma central de situações que degradam o evangelho, que envergonham a fé cristã católica, que causam desunidade, desunião e que atrapalham no processo de conversão de todo o povo. Que Deus nos abençoe e que nossas orações pelo sínodo seja também acompanhado de atitudes, preocupações, motivações e interesse pela ação de nossa própria paróquia
em se tratando da dimensão da pastoralidade. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia do Meireles, da nossa casa-mãe na Aerolândia.